Deixem eu lhes falar primeiro sobre o nosso irmão Arthur Esteve. O pastor esteve lá com a família, junto com o pastor Mauro. Nós estivemos junto com a família durante toda a cirurgia, durante todo o tempo em que o irmão Arthur esteve sendo operado. A informação dos médicos é que era o pior caso do hospital. Era o pior caso, a pior situação do hospital. Então, que os médicos foram muito devagarinho, com muito carinho, operando devagarinho, aos pouquinhos, temendo hemorragia, temendo uma série de coisas. Chegou ao final da operação, irmão, sem hemorragia, os tumores foram tirados da cabeça, haviam vários. É possível que tenha ficado alguns resquícios, porque eles mesmos digam que não é possível, né, conseguir extirpar tudo. Esses tumores vão ser levados para exame de biópsia, mas pelo menos as pressões que eles faziam na cabeça do irmão, já não só provocando dores imensas, mas também atacando os movimentos, já restringindo uma série de coisas, essa pressão pelo menos já foi aliviada. É claro que esses próximos 5 dias são vitais, não é? Ainda está correndo muito risco de vida, porque algumas coisas podem dar errado, algumas coisas podem acontecer uma hemorragia, enfim, todas as coisas que às vezes acontecem no pós-operatório, né? Mesmo quando a cirurgia é considerada um sucesso, podem acontecer. Mas nós estamos gratos a Deus, irmãos, porque a gente tem colocado a vida do irmão Arthur nas mãos do Senhor, para que a soberania de Deus aconteça sobre ela, não é? Porque a gente sofre também com o sofrimento dele, e a gente está vendo aí que o Senhor tem usado a sua luta pela vida e até agora a sua vitória em relação a essa vida dita terrena, para nos ensinar, para nos passar lições extremamente importantes, e também a sua família, né? Tem sido uma oportunidade de vermos a família junta e todos ali em torno do irmão Arthur. Então vamos aguardar, né, as próximas horas para ver como é que isso vai andar. De qualquer forma, em sobrevivendo, e a gente tem confiança em relação a isso, mas louvamos a Deus, seja qual for o que for que vai acontecer, com certeza ele pelo menos poderá estar livre, né, daquela situação de uma dor que já estava ficando incontrolável. Por isso os médicos induziram-no ao coma, né, para que ele pudesse suportar melhor. Mas você não pode fazer com que o paciente fique indefinidamente em coma, porque daqui a pouco ele começa a vegetar, ele começa a perder as funções e não tem nem mais como retornar, né? Então os médicos tinham que fazer alguma coisa, né? A gente percebeu na conversa dos médicos que tinha que ser feita alguma coisa. Ainda não estava pronto, algumas coisas precisavam ser tratadas antes, mas não havia tempo, teria que ser operado. E foi operado, não é? A questão da água na pleura foi resolvida, felizmente resolveu essa situação. O problema dos rins, que ele estava ameaçado de fazer hemodiálise, já foi descartado. Não vai precisar fazer hemodiálise. Então, de qualquer forma, Deus seja louvado, né? Como diz lá o salmista: ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome sobre toda a terra. Então, Deus tem coisas para nos ensinar. Haja o que houver nos próximos dias, de qualquer forma, a soberania de Deus, ela é sempre quem dá a última palavra. O carimbo final é sempre dele, não é? E a gente continua orando pela família, continua orando por ele. Ele está, obviamente, ainda fora de si, dopado, muito inchado por causa da operação, mas nós pudemos vê-lo também na UTI. Com certeza, nos próximos dias, nós vamos ter outras notícias. Então, agradeçam a Deus, não é? Agradeçam a Deus por esse resultado até agora, não é? Na certeza de que o Senhor está no controle de tudo que está acontecendo. Vamos dar continuidade, irmãos, ao estudo que estamos fazendo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 13. Vamos ler hoje os versículos de 7 a 10. Nós, na quarta-feira próxima passada, falamos dos versículos de 1 até o 8. Mas vamos voltar um pouquinho e vamos fazer uma nova leitura a partir do 7, para nos ajudar no contexto que nós queremos. Romanos capítulo 13, dos versículos 7 até o 10.
A minha versão é NVI, eu vou ler um pouco mais devagar, os irmãos poderão acompanhá-la nas suas versões. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, vejam, meus amados, propositalmente, como disse, estamos repetindo o versículo 7, porque o mesmo nos ajuda a nos colocarmos no contexto dessas nossas reflexões. No capítulo 12, o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma e a nós sobre questões éticas no que tange o relacionamento entre os cristãos, relacionamento de cristãos com cristãos, relacionamentos pessoais e relacionamentos pessoais com outras pessoas não cristãs. Agora, nesse capítulo 13, a questão ética tem a ver com o relacionamento com o poder público e com práticas sociais que inevitavelmente envolvem questões éticas. E nós mostramos aos irmãos como a má compreensão das palavras de Paulo, ditas a respeito do respeito e da obediência quase que absoluta, né, que temos de ter para com o governo em relação às teses que Paulo apresentou, quando são mal compreendidas, como foram terrivelmente mal compreendidas por Martim Lutero, levaram a acontecimentos trágicos, né, na história da Reforma, e tem levado a acontecimentos trágicos em outras questões e em outras situações. Então, chamamos bem a atenção dos irmãos o que ele estava querendo dizer, né, na entrelinhas, quando na verdade ele pede praticamente uma obediência absoluta, como se os governos acertassem de forma absoluta, né? E exatamente nisso é que estava o segredo, né, das coisas. Enquanto eles estiverem fazendo isso, estarão de acordo com o que Deus quer. Aí devem ser obedecidos, honrados, mas também, a partir do momento em que deixem de fazer essas coisas, que assumam prerrogativas que não são prerrogativas deles, mas as prerrogativas de Deus, aí tem de ser realmente desobedecidos. Nesse capítulo 13, a questão ética tem a ver, então, como dissemos, com o poder público, né, e questões éticas de pessoas com pessoas, mas envolvendo questões mais sociais. Então, no que nos chamamos de versículo 7, Paulo fala de dívidas e fala de tributo. Dívidas públicas e tributo. Tributo não era uma palavra nada agradável no contexto dos dias de Paulo. Também não é muito agradável ainda nos dias de hoje, como a palavra imposto, né? Nunca é muito agradável, né? Quando chega o imposto de renda, aí é o leão, a gente até começa a ficar com raiva do leão. O leão não tem nada a ver com o pobre do leãozinho, não tem nada a ver com isso, mas o leão, né? Então a gente já fica naquela história de mordida do leão, e todo mundo tem sempre alguma coisa para reclamar, né, em relação ao imposto de renda. Agora, os irmãos não queiram imaginar o quanto essas palavras eram duras no contexto de Paulo, especialmente a palavra tributo, porque normalmente, hoje não, né? Hoje o próprio governo brasileiro usa, às vezes, a expressão tributo em relação a imposto que são pagos a princípio, para benefício da própria população brasileira. Mas naquele contexto de Paulo, não. A palavra tributo quase que era usada tão somente para o imposto cobrado por potências estrangeiras quando elas dominavam outros povos. O pagamento das taxas relativas ao governo local eram chamados impostos ou taxas. Mas o tributo era sempre a expressão que se relacionava ao imposto ou ao pagamento que um governo de ocupação exigia do povo ocupado. Então a palavra tributo aqui está se referindo ao pagamento que se tinha de dar ao governo romano em relação
aos povos que ele dominava. Paulo está escrevendo para os cristãos de Roma, e Roma é a capital do mundo, né? Eles não tinham esse problema, eles só recebiam. Mas Paulo era judeu. Nós vimos desde o início da carta que o público-alvo primeiro de Paulo na Epístola aos Romanos são os cristãos judeus. Roma tinha uma das maiores comunidades judaicas da época, eles haviam recebido ordens de expulsão, talvez uns 2 ou 3 anos antes dessa carta chegar, à igreja de Roma, por ordens de Cláudio, mas essa ordem nunca foi cumprida. Na verdade, os judeus quase não saíram de Roma e acabou ficando por isso mesmo, porque eles eram necessários, né, à comunidade romana. Então, para os romanos, isso era um assunto realmente muito desagradável. E sem dúvida, amados, eles discutiam isso na igreja. Mas está certo a gente pagar o tributo? Roma nos invade, tira a liberdade que a gente tem, tira o nosso direito à nacionalidade, e agora ela nos cobra e a gente tem que pagar. Está certo? Está certo ou não está certo? Né? Jesus já tinha sido provado ou encostado à parede, né? Quer dizer, ousaram tentar encostá-lo à parede, com aquela questão, é lícito, dá a César o imposto de César, não dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí tem outras coisas envolvidas aí, que não era só pagar o tributo, não. Paga o tributo enquanto ele estiver fazendo o papel de governo, ainda que seja um governo de ocupação. Mas o dia que ele começar a assumir a posição de Deus, o dia que ele quiser exigir coisas de vocês que só Deus pode exigir, dá a ele o que é dele, dá um pontapé nele e manda ele embora, do jeito que vocês puderem fazer aí. Muito bem, então quando Paulo diz a quem tributo, ele estava mesmo, irmãos, mandando pagar o governo romano. Ele estava dizendo que os cristãos que moravam ou residiam ou eram de países ocupados por Roma, que eles tinham de pagar esse imposto. E eram 3 os tributos cobrados para Roma. Primeiro havia o tributo ou imposto pela terra. Era o tributo que se cobrava aos lavradores, aos agricultores, 10% da sua produção de grãos, tudo tinha que ir para Roma. 20% de toda a produção de frutas tinha que ir para Roma. E 20% do vinho produzido tinha que ir para Roma. Daí a necessidade dos publicanos, dos fiscais, para conferir isso, né? Porque é claro que você não ia determinar isso e deixar a bel prazer do agricultor, que ele ia enrolar o máximo que pudesse. Ele ia dizer que tinha 10, mas só tinha 1, né? Essa coisa toda, porque não tinha jeito. Então daí aquele pessoal que vinha fiscalizar, não é, se isso estava sendo obedecido, e ainda aumentavam e recebiam dinheiro por fora, lá como no caso de Zaqueu. Havia o tributo ou o imposto sobre a renda. Interessante que nós poderíamos chamar isso de imposto de renda, mas até que o imposto de renda lá naquele tempo era brando, porque era 1% de tudo que você recebia, né? Se você vendesse uma coisa, tinha que dar 1%, mas se você recebesse pagamento por algum tipo de serviço feito, tinha que dar 1% para o governo de Roma. E finalmente tinha o tributo de capitação, que eles chamavam, era um imposto pessoal independente do que se ganhava. Cada pessoa que estivesse vivendo numa terra sob o domínio de Roma e que tivesse entre 14 e 65 anos de idade, tinha de pagar o tributo de capitação. E o valor? Bem, o valor variava conforme a época, conforme a região, e aí não temos como estipular. Normalmente, dependendo da atitude do povo para com o governo de Roma, esse tributo de captação era muito alto. E os judeus eram os que pagavam um dos tributos de captação mais alto do império, porque eles só viviam brigando com Roma. Eles só viviam provocando revoltas, e aí o governo punia, porque o governo usava inclusive esse dinheiro, né, para manter os seus soldados também nesses lugares. Então, quando Paulo fala a quem imposto, aí Paulo já vai usar o outro termo, ele já não está falando mais do dinheiro que tem que se pagar à potência ocupante, ao poder que está dominando aquele país, ou aquela nação, ou aquele povo. Agora ele vai falar das taxas cobradas pelos governos vassalos, que precisavam de rendas para governarem e também ajudarem a manter as tropas romanas aquarteladas em seus territórios. Então, o tributo era, por exemplo, César cobrava o tributo, Herodes cobrava imposto. De qualquer maneira, o povo, né, vamos pegar o povo judeu no caso, o povo judeu, porque estava sob o domínio de Roma, tinha que viver pagando tributo, esses 3 tipos de tributo, ainda tinha que pagar os impostos aos Herodes, né, para que eles pudessem manter
a vida do país. Eram taxas sobre exportação e importação, taxas sobre direito de alfândega. Naquela época já havia pedágios, viu? O pedágio é coisa muito antiga. Em muitas estradas você só podia passar se pagasse pedágio. Sem dúvida eles tiraram essa ideia de lá, não é? Então já sabiam que havia isso. Havia pontes que você só podia atravessar se pagasse pedágio. Aí isso era para o governo nacional, era para o governo da terra, né? Pedágios de estrada, pedágios para pontes. Havia também, por exemplo, uma espécie de licença que você tinha que pagar também para transitar com animais. Eu tenho um cavalo, eu tenho um camelo, mas dependendo de onde você vai, você tem que pagar a taxa do camelo. E tem que pagar a taxa do cavalo, a taxa do burrico, lá o que fosse, né? Ou da mula, né? Para você poder... Ah, eu tenho uma carroça. Ah, pode andar, mas tem que pagar uma taxa. Normalmente a taxa da carroça era mais cara. A coisa era complicada. Hein? O IPVA, sim, o Fernando está lembrando que era o IPVA. Então tinha também o IPVA para o burro, para o cavalo e o IPVA para as carroças. Então nada é novo, né? Já como dizia Arnold Toynbee, né, um grande historiador judeu, a história se repete, né? É só questão de dimensão, mas tudo vai se repetindo com o tempo. Nesse caso, irmãos, nós podemos entender que nessa determinação de Paulo, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, que Paulo não está abrindo brechas, não está abrindo possibilidades a rebeliões civis. Está certo nós nos revoltarmos contra um governo de ocupação, está certo nós nos levantarmos contra o governo nacional que nos explora, que nos faz isso e aquilo. Aí sim é que nós vamos tentar entender o que Paulo quis dizer, e isso já a partir do trecho anterior, não é? Deixa-se claro, irmãos, naquela primeira palavra, quando ele começa dizendo que toda a autoridade é colocada pela vontade de Deus para manter a ordem, e se você está em ordem, você não precisa temer a autoridade, porque a espada da autoridade é para punir os malfeitores. Aí eu disse, é uma linguagem absoluta, numa realidade que não é absoluta, porque você sabe, naquele tempo então também existia muitos governos que puniam quem não era para ser punido, que faziam acordos com bandidos, com gente que não prestava, e Paulo não sabia, né? Há alguns comentaristas bíblicos que chegam a dizer que Paulo era de uma ingenuidade. Não, ele não era ingênuo, não. Ele estava sabendo muito bem o que ele estava dizendo. Aquela velha história, aquele velho ditado que a gente diz entre nós, para quem sabe ler, um pinga-letra, né? Porque Paulo sabia do risco que se corria da sua carta sendo interceptada por autoridades romanas, e se ele diz assim, olha, vocês não têm que pagar impostos nessa ou naquela situação, ele estava pregando rebelião, e aí a coisa ficava complicada. Mas quando ele diz toda a autoridade é colocada por Deus para proteger, para fazer o bem, o que ele está dizendo? Que uma autoridade só pode ser considerada colocada por Deus quando ela faz o bem, quando ela realmente defende os que não são malfeitores, quando ela realmente protege as pessoas que são decentes. Então, em outras palavras, está dizendo, todas as vezes que o governo não fizer isso, ele não tem que ser obedecido. Todas as vezes que o governo assume posturas, que não são posturas de um governo humano, mas que são prerrogativas, que somente Deus poderia exigir isso, não é? Porque vamos imaginar, Deus tem o poder de deixar você sem comida. Deus tinha o poder de fazer isso, ele mandava o sol para queimar a agricultura, não mandava chuva, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Então vamos imaginar que esse tipo de direito somente Deus tem. Um governo não tem o direito de chegar e dizer assim, vou acabar com todas as plantações de vocês para que vocês não tenham o que comer. Todas as vezes que autoridades assumem esse tipo de papel, ela está assumindo a prerrogativa divina, e aí tem que ser desobedecido. E aí não é pecado ser desobedecida, não. E aí tem que partir mesmo para o confronto, porque ela não tem esse direito. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, a quem tributo, tributo, mesmo que seja o imperador, que não é desta terra, ele está cobrando o tributo, mas ele está mantendo a ordem, ele está levando a coisa de forma que ele não está se excedendo no papel dele. Então vocês têm que, como cristãos, obedecer e pagar o tributo. Não é criar rebelião, não é fazer movimentos para derrubá-lo. Mas quando um tributo ou um imposto, não é,
passa a ser imposto às pessoas de uma forma que não é cabível. Por exemplo, havia situações dessas nesse tempo, e há hoje ainda esse tipo de situação, né? Em que o governo fazia o seguinte para punir uma determinada população: vamos cobrar um tributo tão alto que eles fiquem completamente sem qualquer recurso para manter a família. E vão ser tirados à marra, vai ser tirado esses valores deles na força, e eles vão morrer de fome. Aí não, querido, aí isso, só quem teria direito, ou quem tem direito de fazer isso é Deus. Estou dizendo que Deus faça isso, mas Ele pode fazer, Ele pode, né? Ele pode, como eu disse, deixa de dar chuva, manda chuva demais, ou tira a chuva, ou bota o sol, Ele pode fazer isso. Agora, ser humano nenhum tem esse direito de chegar, nós vamos privar as pessoas da sua alimentação, nós vamos privar as pessoas de suas casas, nós vamos privar as pessoas de sua roupa, porque eles são bandidos, são sem vergonha, não concordam com a gente, não votam na gente. Ninguém tem esse direito. E aí, nesse caso, mesmo cristãos podem sim se levantar contra o governo, não é? E pregar a derrubada dos mesmos, nunca usando violência, não é? E aí eu me lembro sempre do Dr. Martin Luther King, que fazia estas coisas, não é? Que não concordava com as leis injustas em relação aos negros, mas que era visceralmente contra qualquer manifestação de violência. Vamos queimar ônibus? Não, nada de queimar ônibus, vamos deitar em frente aos ônibus, é o que eles faziam. Ou para com esse negócio de ônibus para preto e ônibus para branco, ou nós não vamos deixar mais os ônibus andar. De que forma? Botando fogo nos ônibus? Não. Aí pega 200 pessoas, deitam-se na estrada na frente dos ônibus. Aí os ônibus fazem o quê? Passa por cima ou não anda. Se passa por cima, fica difícil, né? Fica difícil. Vontade é que os motoristas deviam ter, mas não tinham como fazer. Aí vem a polícia, enfia-lhe a borracha, bate, bota na prisão, solta, vão de novo, deitam na estrada de novo. E aí aquilo foi cansando o governo, e a coisa foi tomando uma proporção que aí vem a hora, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer, não é isso? Então, um pastor, de certa feita, chegou para o Dr. Luther King e disse: mas pastor, o senhor sabe que isso não vai mudar o coração do branco, não vai mudar o coração do negro, esse preconceito racial vai continuar, eles só vão mudar isso o dia que aceitarem o Evangelho, mas enquanto não aceitarem o Evangelho, então a gente tem que impor leis que obriguem que eles respeitem, que um respeite o direito do outro. Isso é o papel da igreja. A igreja está fazendo as duas coisas, está pregando para que eles se amem, mas alguns atendem a mensagem, a maioria não quer saber dessa mensagem, então a gente entra com o poder, né? Porque Deus deu esse tipo de autoridade para as pessoas, nunca usou da violência. Então eu não estou pregando aqui violência, mas estou pregando resistência. Nós estamos agora com uma líder batista da Nova Guiné, Papua Nova Guiné. Ela já foi presa acho que umas 25 vezes, foi presa de novo aí recentemente, agora foi solta, é uma das candidatas ao Prêmio Nobel da Paz, mas ela resiste constantemente à ditadura da Papua Nova Guiné, por causa das injustiças, da pobreza que isso está causando, do preconceito em relação a algumas tribos da qual o governo não faz parte, e que deixa sem recursos, e que trabalha até para que aquele pessoal desapareça. E ela, como uma batista, ela entendeu que não podia concordar com isso. Lembrei aos irmãos na quarta-feira passada o exemplo de William Wilberforce, não é? Que, convertendo-se com as pregações de John Wesley, ele disse: eu não posso mais admitir que num país cristão como é a Inglaterra se tenha a escravatura. E ele começou como lorde, como um senador, como nós chamaríamos, a falar contra a escravidão e a exigir da coroa inglesa que acabasse com a escravidão. Foi Deus nos acuda. Foi ameaçado de morte, levou um tiro, pegou no braço, ficou com o braço aleijado, mas os bispos da igreja anglicana o chamavam dizendo: você está indo contra Romanos capítulo 13. Você está se levantando contra aquilo que Paulo, que a autoridade tem que ser obedecida, tem que ser honrada. Você está pregando rebelião contra a autoridade. Ele dizia: não, eu estou de acordo com Romanos 13, porque Paulo disse que quando o governo é colocado por Deus, ele defende a justiça, e esse governo não está defendendo, então não foi posto por Deus. Se não foi posto por Deus, eu tenho que tirar, ele tem que ser derrubado, ou ele vai se corrigir. Conseguiu depois de muitas lutas,
a Câmara Alta e a Câmara Baixa, não é, do parlamento inglês aprovou a lei contra os escravos, e não só isso, começaram a mandar navios para proibir os outros países também de fazer escravatura. Muita gente não sabe, isso se deve, né, a um anglicano de linha evangélica, uma pessoa que tinha essa cabeça. Eu falei aqui de um brasileiro, apesar do nome inglês, né, o pastor White, que era um pastor presbiteriano, que criou o movimento Brasil Nunca Mais na época da ditadura, né, por coisas que ele descobriu que estavam acontecendo e que não podia ficar como estava. Pagou, sofreu o que tinha que sofrer, mas conseguiu bons resultados. Por que assumir isso? Por ser contra o governo gratuitamente? Não. Nós sabemos que a nossa atitude é de orar pelas autoridades. Todo domingo aqui a gente ora pelas autoridades. A gente não tem intenção de derrubar governo nenhum, mas não podemos também aceitar as coisas que são feitas de forma errada, perversa. Equivocada não, que às vezes algumas coisas são feitas equivocadas, mas até a gente percebe que há por trás até uma boa intenção, mas a coisa não deu certo. Mas há atos que são aprovados, mandados, determinados por perversidade. Percebe-se que é uma maldade muito grande por trás daquilo, e a igreja não pode aceitar isso, simplesmente dizer, não, nós temos que atender e obrigar, não, nós somos obrigados a obedecer o governo. Como eu lembrei aos irmãos, foi o que Lutero fez, num desastre total, daquela guerra dos camponeses, que foi uma das coisas mais pavorosas da história, apesar de já estar a guerra no final, da palavra de Lutero não ter interferido, na verdade, em nada, não alterou nada, mas só que ele não podia ter falado o que falou, né? Ele que apoiou primeiro os camponeses, que os camponeses exigiram justiça, trouxeram para ele o primeiro documento da história que tinha preocupações ecológicas, que era a preservação dos peixes nos rios, né? Ou eles iam desaparecer. Ele fica encantado com o documento, ele elogia os camponeses, ele diz, foi o Espírito Santo que iluminou vocês, vocês são homens abençoados, Deus vai abençoar vocês. Mas algum camponês diz, mas a gente não está aguentando muito não, doutor, a gente tem... Não, vocês já foram até onde vocês podiam ir, fazer esse documento aí, e mandar esse documento para a nobreza, mas é só até aí. Inspirado no documento, ele escreve uma carta pesadíssima à nobreza alemã, mas pesada mesmo, irmãos, tem que ler aquela carta. Chama os nobres de, olha, vocês são covardes, vocês estão matando o povo de fome, vocês pensam que vocês vão ficar impunes? Deus vai cair com a mão dele em cima de vocês, vocês têm que voltar atrás, olha o que vocês estão fazendo. Mas quando ele sabe que os camponeses pegam em armas para atacar os nobres, não, vocês não podem fazer isso. Só quem pode derrubar o príncipe é Deus, só Deus tem autoridade para derrubar um governo, vocês não podem. Mas aí já era tarde, os camponeses já tinham saído, já tinham partido, já tinham destruído, botado fogo numa porção de cidade. Os exércitos alemães, aí, católicos e luteranos, se unem, né, para poder combater, e aí há um massacre violento dos camponeses, que lutam com enxada, com foice, com varapau, e naquele tempo não tinha canhão, já tinha canhão, já tinha espada, né, e algumas garruchas, então já dava para fazer um estrago danado em relação aos camponeses. E aí Lutero diz simplesmente, eles se rebelaram contra Deus, mate-os como cães, pegue-os pelas costas, e quem fizer isso estará fazendo a obra de Deus. Lascou-se, né? Não alterou nada, a guerra estava acabando, mas não podia ter falado isso. Não ele, não aquele homem, né, mas falou. E apesar dos homens, Deus continua fazendo a sua obra. Então Paulo está trabalhando isso, a igreja precisava entender isso. Que na esfera do governamental, dentro das obrigações e práticas sociais, não é? Existe esse problema que tem que ser resolvido com muito cuidado. Mas Paulo sai agora também, nesse texto, dessas obrigações e práticas sociais, passa agora para a esfera do particular, do privado. Então escreveu sobre dívidas particulares. A ninguém devam nada, a não ser o amor. Alguém me perguntou se, alguém alguma vez me perguntou se Paulo está proibindo você pedir dinheiro emprestado. Não, ele não está proibindo isso, ele só está proibindo você ficar devendo. Você pode pedir, mas você tem que pagar, tá? Tem que pagar. Eu conheci uma pessoa aqui que já partiu, que às vezes ele dizia assim, não, as pessoas sabem o quanto eu sou pobre, né? E eu peço dinheiro emprestado, e sabe, pastor, eu tenho duas listas, as pessoas que eu tenho que pagar
porque elas também são pobres, e as pessoas que eu não preciso pagar. Falei, então, irmão, faça o seguinte, da outra vez que o irmão for procurar uma pessoa dessa que o irmão acha que não possa pagar, peça, não emprestado, peça para ele te dar o dinheiro. Irmão, você pode me dar R$100, mas não vou te pagar não, porque aí ele vai te dar não, porque se você disser emprestado, você tem que pagar, querido. A Bíblia diz que você não pode dever ninguém, você está pecando, e você está sendo mentiroso, você tem que pagar. Não sei se ele fez isso não, né? Mas tem de tudo, né? A vida tem de tudo. Paulo então diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Porque, irmão, já havia pessoas que questionavam até a expressão de Jesus Cristo na oração do Pai Nosso, quando ele disse para orar na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Claro que essa não era a ideia da oração, não é? Porque essa não pode ser a prática cristã, mas havia muita gente dizendo que esse tipo de oração ela era perigosa, porque na verdade ela estava endossando o calote. Perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então nós já perdoamos quem nos deve, nós temos que perdoar todo mundo que nos deve. Então isso é calote. Mas é óbvio que não há a menor intenção de Jesus Cristo na oração. Quando ele disse isso, não era isso, né, que ele estava ensinando, né? Não há justificativa nenhuma para nos recusarmos às nossas obrigações com o próximo. A ninguém devam nada. É um alerta para que não se façam dívidas, sim, mas é um alerta muito maior aos que estão devendo, para pagar aquilo que devem. Se puder evitar dívidas é muito bom, né? É sempre muito bom. Mas não está nem proibindo que você peça emprestado ao banco ou alguém, só está dizendo que você não pode ficar devendo. E aí os apóstolos aos gentios levantam o tema básico, irmãos, de todo o cristianismo autêntico, coerente, que é a prática do amor. A ninguém devam nada, a não ser o amor. Esta tem de ser a única dívida que realmente eu tenho de ter com as pessoas e pagá-la diariamente, pois essa dívida é interminável. A dívida do amor é interminável. Orígenes, um dos doutores da igreja, ele morreu ali por voltas de 254, ele escreveu, a dívida do amor, né? A dívida do amor é impagável. Enquanto estivermos vivendo, nós temos que sempre estar devendo às pessoas o amor. É uma dívida que temos de pagar todos os dias, e ela nunca acaba e nunca acaba. Paulo, que mesmo mudando de enfoque na sua carta aos Romanos, ele sempre conserva os temas básicos que ele vem tratando desde o início, e um dos assuntos que Paulo está tratando em Romanos é a má compreensão da lei. Ele volta à questão da lei. A lei que era mal usada pelos judeus, que se recusaram à graça de Deus porque não entendiam a lei, eles queriam se justificar pela lei, eles acreditavam que no cumprir a lei estava a forma de serem salvos, e porque não conseguiam cumprir a lei, então eles começavam a criar artifícios para parecer que estavam cumprindo, e Paulo vai contra eles nessa epístola, mostrando o quanto isso estava equivocado. Então nesse momento ele volta de novo a evidenciar o papel da lei de Deus. Para que é e serve a lei de Deus? A lei de Deus não, a lei de Deus, os mandamentos não justificam, só condenam. A lei de Deus não justifica, ela condena. A lei de Deus não dá alívio, ela pune. Quando a lei ela é entendida como meio de salvação, quando ela é recebida como garantia para uma felicidade eterna, quando ela é usada para se garantir a felicidade na eternidade, ela se torna naquilo que Paulo chamava de ministério da morte, letra que mata. Mas quando a lei é entendida, quando a lei de Deus é recebida como o ideal de Deus para se viver na terra, para se viver no mundo, por causa da graça de Deus, então a lei tem os seus mandamentos santos, bons e justos, como disse o próprio apóstolo Paulo. Por isso Paulo mostra, irmãos, que esse é o objetivo da lei segundo o coração de Deus, o amor ao próximo.
E ele até lembra alguns mandamentos, não é? Para evidenciar isso. Honrar papai e mamãe e amar o próximo. Alguém tem dúvida disso? Que quando a gente ama papai e mamãe, não está amando o próximo? Está amando o próximo. E esse amor por pai e mãe, ele tem uma consequência, né, tão abrangente, que você vai abençoando a muitas outras pessoas. Porque a Bíblia diz que quando se honra pai e mãe, se vive bem, né? A vida é prolongada e você vive bem sobre a terra. Viver bem sobre a terra significa que você está sendo feliz, mas você está fazendo pessoas felizes. Você está abençoando também outras pessoas, não é isso? Não roubar, não matar, não adulterar, não querer aquilo que não lhe pertence, são óbvias manifestações de amor ao próximo, né? Essas atitudes têm de existir no povo da graça, têm de existir em meio ao povo que não é justificado pela lei, é justificado pela graça de Deus, porque aí a graça de Deus vai colocar a lei como a maneira de Deus dizer: vivam coerentemente com a graça que eu lhes dei, observem o que eu peço nos meus mandamentos e os cumpram, para que essa graça que eu dei a vocês, que é a que salva vocês, seja coerente, para que as pessoas vejam a atitude de vocês e concordem, né, que essa graça de Deus é uma realidade coerente. E a lei é para isso, é para ajudar vocês a saber aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, né? Quais são os meus ideais para a sua vida. E é isso, meus amados, que nós temos, né? Realmente de colocar em nossas mentes e corações, porque até hoje, mesmo entre nós, há aqueles que não compreendem bem o papel da lei de Deus, né? Nós já estudamos várias vezes sobre essa questão aqui, até aproveitando a epístola de Paulo aos Romanos, e mostramos como às vezes ele é incisivo, né? Ele chega a dizer que a lei provoca o desejo pelo pecado, né? A lei, por quê? Porque a lei coloca você diante do que está errado. Se não houvesse lei, você não sabia o que estava errado. Pela lei você sabe que está errado. E aí, por causa da sua natureza humana decaída, você sente atração pelo que está errado, porque a lei disse para você que está errado. Então, ao invés da lei colocar você num caminho da santificação, não faz isso. Faz sim, à medida em que você disser: não, mas eu estou sob a graça de Deus, e eu quero cumprir isso aí, porque eu sei que dessa forma Deus vai ficar feliz comigo. Bem, aí muda, né, completamente o papel, e a lei passa a ser realmente o que ele chamava, né, a dádiva e algo precioso de Deus. Muito bem, está tudo certo, os irmãos entenderam? Estão de acordo, não estão de acordo? Tem alguma pergunta a ser feita, algum acréscimo a ser feito nesse momento? Entender essa questão do relacionamento com as autoridades? Por favor, não vão sair dizendo: aí o pastor da igreja mandou eu botar fogo aí na prefeitura e na SEDAI. Não estou mandando você fazer isso não, estou dizendo que você tem que ver até onde o governo não está agindo como governo e cobrá-los, né? Francamente, nós vivemos uma incoerência muito grande, né? Está começando aí a Rio +20, e uma das grandes questões, queridos, é a escassez de água. Já viram isso aí na frente aí da nossa igreja, né? Há dias, sem parar. E nós já fizemos tudo, não sei quantos telefonemas já foram dados, e não sei quantos protocolos nós já temos, e ninguém vem fazer nada. Agora vão lá discutir sobre poupar a água potável, e aqui tão perto da conferência, Rio +20, dá vontade de chamar até a televisão: olha aqui, mostra lá o que está acontecendo. E a gente não dá para entender o que é isso. Não tem gente para vir trabalhar, não tem gente para consertar, não estão ligando para consertar. O que é isso? Que complicação é essa, né? E como isso, tem outras muitas realidades, que às vezes acontece pela ineficiência do ser humano, pela incapacidade, mas às vezes eu me pergunto até onde também não acontece, às vezes até por desinteresse mesmo, né? As pessoas não estão nem aí, isso não é problema meu. Tudo isso é problema nosso, né? A terra é do Senhor e nós somos o povo do Senhor. Então nós temos que amar muito esta terra e zelar por ela enquanto nós estivermos aqui, para que a gente mereça os novos céus e a nova terra, né? Que quem sabe será o Éden restaurado, não é verdade? Então, e como é que, se a gente já não gosta disso aqui, como é que vai gostar do depois? É muito complicado isso. Então,
faça a sua parte, né? Faça a sua parte, mesmo que seja pequena, mas lute por isso, tente conservar, tente dar um exemplo diante dos vizinhos, do seu cuidado com a ecologia, as suas crianças, né? Comece a ensiná-las desde cedo a poupar água e a poupar outras coisas, para que a gente, pelo menos, não seja acusado de pessoas indiferentes,